Oi, pessoal! Nós vamos estar abordando para vocês um pouquinho sobre o tema de temperatura relacionado à disciplina de climatologia, tá bom? Primeiramente, a gente tem que ter em mente diferenciar muito bem o que é temperatura e o que é calor. Por mais que esses dois conceitos eles são fundamentais para a termologia e eles são considerados sinônimos, eles têm diferenças. O calor ele é caracterizado pela transferência de energia térmica, ou seja, a transferência de energia de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E quando esses dois corpos eles têm a mesma temperatura, isso quer dizer que esses corpos atingiram o equilíbrio térmico. Porém, a temperatura, por sua vez, ela é caracterizada como uma grandeza física, que é designada pela energia cinética, ou seja, a agitação ou movimento das moléculas, ou o estado térmico do corpo, se ele está quente ou se ele está frio. Quanto mais quente é o corpo, quanto maior a temperatura, esse corpo ele vai apresentar uma maior agitação entre as moléculas, e quanto mais frio, uma menor agitação entre as moléculas. Essa temperatura ela pode ser medida pelo sistema de unidades em Celsius, Kelvin e Fahrenheit, como vai ser explicado posteriormente. Agora vamos falar sobre as unidades de temperatura. Na termodinâmica, existem sistemas de unidades em que as três escalas de temperatura são bem especificadas. No SI, que é o Sistema Internacional, a unidade básica para fins científicos de temperatura é o grau Kelvin, que é representado pela letra K, onde 1 Kelvin corresponde a menos 272,15 graus Celsius, ou 0 graus Celsius, que correspondem a 273,15 Kelvin. A outra escala existente é a Celsius, muito utilizada no nosso dia a dia, onde 0 graus Celsius corresponde ao congelamento da água e 100 graus Celsius corresponde à ebulição da água, a pressão atmosférica sempre correspondente ao nível do mar. Nas duas escalas, Kelvin e Celsius, a diferença de temperatura é a mesma. E na escala Fahrenheit, o ponto de fusão da água é correspondente em 32 graus Fahrenheit e o de ebulição é de 212 graus Fahrenheit. Portanto, o correspondente é 180 graus Fahrenheit é igual a 100 graus Celsius. Essa unidade recebeu o nome do físico, matemático e também engenheiro britânico William Thomson, que faleceu em 1907, e mais tarde ele foi nomeado de Lord Kelvin. O sistema de medição Kelvin se refere a um zero específico, que é o zero absoluto. O zero absoluto corresponde à temperatura mais baixa, que, em teoria, pode ser obtida em qualquer sistema macroscópico. Isso faz com que a temperatura medida em Kelvin seja chamada de temperatura absoluta. Aí, de cara, nós já podemos observar uma diferença entre Celsius, graus Fahrenheit e o Kelvin, o que é o uso da simbologia graus, justamente por ser uma temperatura absoluta. O Kelvin não utiliza essa simbologia. Kelvin é de importância especial em principais duas aplicações, que é medição de temperatura de cor e medição de ruído. O grau Kelvin é frequentemente usado na medição da temperatura de cor das fontes de luz. E por que é tão importante? A temperatura da cor é importante nos campos de imagem e fotografia, medição de ruídos e, na astronomia, a classificação estrelar das estrelas e no seu lugar em um diagrama, como por exemplo. Eles são baseados, em parte, na temperatura da superfície, que também é conhecida como temperatura efetiva. Por exemplo, a fotosfera do Sol tem uma temperatura efetiva de 5.778 kelvins. Celsius foi nomeado em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius, que faleceu em 1744, que propôs a primeira vez a chamar a temperatura por este nome em 1742. E hoje, a escala Celsius é utilizada diariamente na maior parte do mundo para relatar no dia a dia a variação de graus, como por exemplo, em previsão de tempo. O grau Fahrenheit é uma unidade de temperatura proposta por Gabriel Fahrenheit em 1724.
Daniel era um físico, engenheiro e também soprador de vidro de origem polonesa. O grau Fahrenheit não é uma unidade do Sistema Internacional de Unidades e é usado oficialmente em 5 países: nas Bahamas, Belize, Ilhas Caimãs, Palácio e Estados Unidos da América, porém vem sendo substituído cada dia mais a sua utilização por graus Celsius. Agora vamos falar sobre a última variável do estado de um gás, ou seja, a temperatura. Portanto, a temperatura dos gases, quanto mais agitadas as moléculas ou as partículas dos gases, maior a temperatura, e quanto menos agitadas, menor a temperatura. Quando estudamos a temperatura dos gases ideais, considera-se somente a escala Kelvin. Na prática, temos o exemplo de quando a pressão é mantida constante, quando ocorre a transformação isobárica. A temperatura varia proporcionalmente com a variação do volume conforme na imagem. Ocorre porque a temperatura aumenta, a agitação das partículas constituintes do gás está maior. E tende a haver a expansão desse gás, que é quando o volume aumenta com o volume da temperatura. Outro tipo de transformação que pode também ocorrer é a isocórica, quando a temperatura varia conforme varia a pressão. Logo, se aumentamos a temperatura, a pressão de dentro do recipiente também aumentará, e o contrário acontece se diminuir a temperatura. Isso acontece porque a pressão é o resultado da colisão das partículas do gás com as paredes de um recipiente. E para entender de forma mais clara, pode-se dizer que quanto maior a colisão, maior será a pressão. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre as leis da termodinâmica. Eu vou iniciar explicando como ocorre a lei da zero termodinâmica. A lei da zero termodinâmica, ela trata-se das condições para que dois corpos obtenham um equilíbrio térmico com um terceiro corpo. A lei da zero termodinâmica, ela foi postulada em meados de 1930 e vale se destacar que ela foi postulada após as primeiras leis de termodinâmica, após a primeira e a segunda lei de termodinâmica. Ela só recebeu o nome da lei de zero termodinâmica porque ela é necessária para quem entenda as outras leis. Nós trouxemos um exemplo bem simples para explicar como que funciona a lei da zero termodinâmica. Na imagem, o termômetro ele é representado pela letra A e o copo d'água é representado pela letra B. Já na segunda imagem, o termômetro também é representado pela letra A e o copo com água e gelo é representado pela letra C. Ambos os copos apresentam a mesma temperatura. Se o objeto A ele está em equilíbrio térmico com o objeto B e o objeto A, na segunda imagem, também está em equilíbrio com o objeto C, logo o objeto B ele vai estar em equilíbrio térmico com o objeto C, mesmo sem estar em contato os dois. E é exatamente o que acontece quando coloca-se dois corpos com temperaturas diferentes em contato. O calor ele é transferido da temperatura mais alta para o corpo com a temperatura mais baixa. E aqui nós trouxemos uma outra imagem para facilitar o entendimento de vocês, onde na figura há 4 recipientes, denominados como A, B e A e C. O A e o B eles estão em equilíbrio térmico, e o A e C também estão em equilíbrio térmico. Logo, o B e o C, que também não estão em contato, também estão em equilíbrio térmico. Agora eu vou falar um pouco sobre a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela trata da transferência de energia térmica, ou seja, ela indica as trocas de calor que tendem a igualar as temperaturas diferentes, alcançando então o equilíbrio térmico de forma espontânea. Em meados do século XVIII, o francês Nicolas Carnot desenvolveu conceitos que fundamentaram a segunda lei de termodinâmica, porque na época acreditava-se que poderia construir uma máquina que seria capaz de transformar toda a energia oferecida do trabalho, obtendo então um rendimento total. Mas para Carnot, nenhuma máquina ela era capaz de fornecer um rendimento total. Sempre teria uma perda, né? Além de Carnot, Rudolf Clausius, Lord Kelvin e o Max Planck, eles também contribuíram para a formulação da segunda lei da termodinâmica. Dessa forma, há 2 enunciados que definem também a segunda lei, onde o enunciado de Clausius
diz que o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta, porque o certo da lei da termodinâmica é que a temperatura sempre vai surgir da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Já o enunciado de Kelvin Planck diz que é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebida em trabalho. Ou seja, uma máquina ela nunca vai representar 100% de rendimento, porque para acontecer isso, a temperatura da fonte fria ela teria que ser nula, ou seja, ela tem que apresentar o zero absoluto, e isso não é possível de acontecer. A segunda lei da termodinâmica ela está ligada à entropia. Mas o que é entropia? A entropia ela consiste em medir a desordem de um sistema. De acordo com alguns estudos, quando há uma dissipação de energia de forma irreversível, aumenta a entropia do universo. De forma mais clara, a entropia é uma grandeza termodinâmica que mensura a parcela de energia que não será aproveitado para o trabalho termodinâmico. Para demonstrar que não seria possível construir uma máquina com rendimento total, Carnot propôs uma construção de uma máquina teórica que se comportava como uma máquina de rendimento total, para assim estabelecer um ciclo de rendimento máximo. Logo depois, essa máquina ela começou a ser chamada por ciclo de Carnot. Esse ciclo ele é composto de 4 processos independentes da substância, onde o ponto A para o ponto B ocorre uma expansão isotérmica reversível, que é onde o sistema recebe uma quantidade de calor de fonte de aquecimento. Do ponto B para o ponto C, ocorre uma expansão adiabática reversível, que é quando não ocorre uma troca de calor com o ambiente. Do ponto C para o ponto D, ocorre uma compressão isotérmica reversível, que é onde o sistema cede calor para a fonte de resfriamento. Do ponto D para o ponto A, ocorre uma compressão adiabática reversível, onde o sistema não troca calor com as fontes térmicas. A máquina de Carnot ela é utilizada até hoje, porque ela serve para descobrir se a máquina térmica ela rende bem, compensando assim o custo para o empreendimento. O ciclo de Carnot anti-horário ele ilustra o funcionamento de uma máquina de refrigeração em seu máximo rendimento. Sabendo que a temperatura está relacionada com a quantidade de energia térmica, logo, quando o calor é adicionado a um sistema, a temperatura ela vai ocorrer um aumento proporcional em relação à quantidade de calor. Ou seja, se ocorre uma maior temperatura, isso significa que vai ocorrer proporcionalmente aumento da quantidade de calor. Se ocorrer uma redução da temperatura, significa que vai reduzir também a quantidade de calor proporcionalmente. À medida que a temperatura vai aumentando, mais estados quânticos são acessíveis pelo sistema. Ou seja, vai ocorrer um aumento e assim vai ocorrer um aumento da capacidade térmica. A energia do ponto zero é uma pequena quantidade de energia residual presente num gás confinado e em um volume finito, mesmo a 0 Kelvin. O 0 Kelvin ele é a temperatura em que todos os átomos eles estão imóveis. É uma temperatura tão baixa que não ocorre a movimentação dos átomos. Logo, como sabemos, como foi dito anteriormente, que os átomos eles conforme aumenta a temperatura, eles se agitam mais, e quanto a temperatura está mais baixa, eles têm uma menor agitação. À medida que a temperatura é reduzida, as partículas tendem a reduzir e estabelecer em um estado quântico mais reduzido. E o mesmo ocorre ao contrário. À medida que a temperatura é aumentada, mais partículas elas vão se estabelecer no estado quântico mais elevado. Logo, sabendo disso, quando que ocorre, então, a questão da temperatura negativa? Bom, quando a temperatura se torna infinita, o número de partículas no estado mais baixo de energia, ele vai estar igualado com a mesma quantidade que o
o estado físico da energia mais elevado. Ou seja, a mesma quantidade de partículas no estado mais baixo vai estar na mesma quantidade que o estado físico mais elevado de energia. Ou seja, a temperatura mais baixa com a temperatura mais alta. Sendo assim, vai ser possível criar um sistema em que a maioria das partículas elas se encontram no estado de energia mais elevado. E aí, essas condições vai fazer com que ocorra, então, a denominada temperatura negativa. Logo, temperatura negativa, quando se ouve, se dá a impressão que está se falando de uma temperatura baixa, de uma temperatura fria. Mas, na verdade, não é isso que ocorre. O que ocorre é que a temperatura negativa, ela não é mais fria que o zero absoluto. Que o zero absoluto, como foi dito anteriormente, ele é a temperatura mais baixa possível. A temperatura negativa é ao contrário, é a mais quente até que é infinita. À medida que a temperatura é reduzida, as partículas tendem a estabelecer um estado mais reduzido. À medida que a temperatura é aumentada, as partículas se estabelecem no estado mais elevado. Quando a temperatura se torna infinita, o número de partículas no estado mais baixo de energia se iguala ao estado mais elevado de energia, sendo assim possível criar um sistema que a maioria das partículas se encontra em estado de energia mais elevado. Ou seja, essas condições ela é denominada de temperatura negativa. Logo, quando se pensa em temperatura negativa, associa-se com uma baixa temperatura ou associando com uma temperatura mais fria. No entanto, a temperatura negativa ela não é mais fria do que o zero absoluto, mas ao contrário, ela é mais quente que a temperatura infinita. Logo, sendo a temperatura uma temperatura quente, ao invés de uma temperatura fria. Vamos dar início à parte de temperatura de Sol. O regime térmico. O regime térmico pode ser determinado pelo aquecimento da superfície feito pela radiação solar, que transporta um calor sensível para o seu interior, gerando energia. Durante o dia, o aquecimento da superfície origina um fluxo de calor na superfície do solo, aumentando o armazenamento de energia, consequentemente elevando a temperatura. Durante a noite, esse processo é o inverso. Ocorre o resfriamento da parte superior, ocasionando o resfriamento do solo, se tornando ascendente. E à noite, o solo tenta colocar esse solo na mesma temperatura da parte do dia. Então, o armazenamento de calor vai para a superfície. Como podemos ver nesse gráfico, a temperatura do solo ela é mais alta, como mostra na linha vermelha, é mais alta durante os meses de setembro, outubro e novembro, e começa a decair, que são os períodos mais secos. Já no próximo slide, podemos ver o que acarreta essa variação de dia e noite. Para não perder tanto a variação de calor e de energia, essa variação ocorre para minimizar a queda de temperatura e de energia no solo. Como a temperatura pode ser medida? A temperatura pode ser medida pela profundidade. Como podemos ver nesse gráfico, as profundidades e as temperaturas. As temperaturas variam muito dependendo a hora do dia, mas somente na superfície. Podemos ver que a partir de 35 até 50 centímetros, a temperatura do solo se mantém praticamente estável ou quase nula de variação. Dando seguimento ao trabalho, vamos falar sobre fatores determinantes da temperatura de solo: condutividade térmica, calor específico, textura, densidade e umidade, sendo que esses todos estão interligados e dependem de outros elementos meteorológicos que passam a condicionar a temperatura de solo.
Nessa tabela podemos ver um tipo de solo, mostrando a temperatura de um tipo de solo no horário de 3 horas, tanto com cobertura vegetal, com cobertura morta e sem a cobertura. Vamos dar continuidade. Fatores externos. Os fatores externos, eles afetam o balanço de energia na superfície e também posterior do solo, a parte inferior, que são elementos meteorológicos, a irradiação solar global e a temperatura de ar. Como podemos ver nas imagens que estão aqui, são duas tabelas. Há duas imagens. A imagem maior mostra a temperatura, é um site, o Wind, que mostra a temperatura em certo local. Você clica com o mouse dentro do site, ele mostra a temperatura local. Na figura menor, podemos ver onde o solo está com uma temperatura maior relacionada com esses elementos. Seguindo, outros fatores externos são a nebulosidade, o vento e a chuva. Aqui temos nas duas primeiras imagens a climatologia do Brasil durante o inverno. Como podemos ver, onde está mais azul é a quantidade onde chove mais, que é a pluviosidade. E o mais claro é onde chove menos. A temperatura média no inverno, como podemos ver, ela é muito alta, acima da região centro-oeste e muito menor na região sul-sudeste. Já no verão, podemos ver uma variação muito grande da chuva e da temperatura média. Como podemos ver, a chuva aumenta muito no centro-oeste, na parte sul de Amazonas. Já o calor, ele não varia tanto, sendo que no verão, no centro-oeste, onde obtinha uma alta quantidade de temperatura no solo, acarreta a diminuição dessa temperatura, mas no norte e nordeste continua uma alta temperatura no solo. Na sequência, eu vou falar agora sobre uns fatores intrínsecos para medição de temperatura de solo. Os fatores intrínsecos são aqueles que são determinados pelo tipo de cobertura do solo e pela composição do seu solo. O tipo de revestimento é um fator microclimático que afeta. Como podemos ver na imagem, o que apresenta praticamente a mesma coisa que no outro gráfico, só que com a profundidade do solo menor. Podemos ver as horas, como há uma alta variação na temperatura do solo. Lembrando que solos que não possuem a cobertura estão sujeitos a uma alta variação de temperatura térmica diárias. No próximo slide, são outros fatores, que são tipo de solo, variação da condutividade térmica, relevo e exposições de radiação. O tipo de solo ele é outro fator intrínseco que está relacionado à textura, estrutura e a composição de solo, que acarreta na variação de condutividade de cargas térmicas do solo. O relevo é um fator intrínseco topoclimático, que condiciona o terreno a diferentes exposições de radiação solar direta. Em latitudes maiores, que são voltadas para o norte, apresenta uma maior temperatura, diferente das que são do sul. Elas recebem uma temperatura menor e em solos que são com relevo muito baixo, eles podem ser cobertos por vegetação ou pelo próprio solo, gerando menos radiação solar. Aqui podemos ver a temperatura de solos na variação do dia. Em solos arenosos,
a temperatura do solo é muito alta. Por quê? A maioria dos solos arenosos não possuem tanta vegetação. Já em solos argilosos, que são normalmente mais férteis, possuem uma temperatura de solo menor, principalmente por conta da vegetação que consegue se proliferar facilmente nesses solos. Bom, quando se trata de temperatura do ar, ela é medida por diversos tipos de termômetros. Alguns mais simplificados, outros mais tecnológicos, e, enfim, eles acabam tendo um resultado relativamente muito bom. Geralmente os meios de comunicação, como a televisão, eles acabam nos informando as temperaturas mínimas e máximas do dia atual, assim também como faz uma previsão de como será a temperatura do dia seguinte e assim por diante, né? Como a gente sabe, algumas regiões elas acabam sendo mais secas que outras, né? Como a Caatinga, por exemplo. Isso se trata do vapor de água que está presente no ar. Sendo assim, o vapor de água ele acaba retendo um pouco do calor daquela região, né? Neste caso, quanto mais seco a região, maior se torna a diferença entre a temperatura máxima e mínima, né? A exemplos disso, a gente usa os desertos e a caatinga. Nos desertos, a temperatura absurda de até 50 graus durante o dia, mas à noite acaba sendo reduzida até a zero ou chegando a ficar negativo. No contexto geral, a temperatura do ar ela atua diretamente no processo de evapotranspiração. Nas plantas em si, esse ar quente que fica ao entorno delas acaba transferindo esse calor para as plantas e dessa forma ele aumenta a taxa de transpiração da mesma, certo? Sem contar que a temperatura ela interfere em todo o processo de desenvolvimento da planta, porque a temperatura ela atua na parte das enzimas e nas reações químicas, né? Que elas dependem da temperatura para ter o seu maior rendimento. Entrando aí na parte de termometria, a temperatura é medida por termômetros, que se divide em 5 grupos. Aqui a gente tem os termômetros de máxima e o termômetro de mínima. O termômetro de máxima, ele tem o mercúrio, que atua como sensor. Dessa forma, quando a temperatura aumenta, esse mercúrio se expande. Como ele tem uma constrição no capilar, ele impede que o mercúrio retorne, marcando assim a temperatura, certo? Já o de mínima, ele utiliza o álcool como sensor. Nesse termômetro, dentro da coluna do álcool, tem um pequeno halter, que se movimenta em condições de diminuição de temperatura. É importante lembrar, né, que deve ser ajustado em horas mais quentes do dia, né, esse termômetro de mínima, e o termômetro de máxima fazer a leitura nas horas mais frias do dia seguinte. Bom, aqui a gente tem o termômetro conjugado, conforme pode se observar aqui na imagem abaixo. Esse termômetro ele não tem uma enorme precisão, né, igual aos meteorológicos, porém ele tem um custo baixo de mercado, certo? Esse termômetro ele é colocado na vertical e tem um formato de U, conforme a gente pode observar na imagem. Esse termômetro ele vai tanto o álcool na parte de cima quanto o mercúrio na parte de baixo. Então ele tem uma interface mercúrio-álcool de cada lado dele, certo? E ele é ajustado de tal forma que ele não se movimenta com a formação da gravidade. Em muitas situações, principalmente quando se planeja uma atividade agrícola, é muito importante saber a temperatura mensal do local. Quando que aquele local ele chove, né, por mês, qual é o período de seca. E a temperatura média mensal, ela pode ser calculada a partir das temperaturas médias diárias, que são temperaturas que são medidas todo dia do posto meteorológico. E na falta dessas observações, essa temperatura média, ela pode ser estimada em um valor médio mensal normal, que são através de coordenadas geográficas, onde podemos ver na fórmula que ela é determinada pela latitude, longitude e é feita a média para poder se obter a temperatura média mensal. Porém, além disso, podemos também, né,
estimar a temperatura do solo, onde devemos obter várias profundidades, ter vários postos de coleta para poder determinar a temperatura do solo. Isso dispõe de vários postos meteorológicos e muitas vezes para estudos específicos essas informações não estão disponíveis. Deste modo, pode-se lançar estimativas de temperatura do solo a partir da temperatura de Centelhas e Alphonse, que são os autores que são geralmente citados, né? São referências para poder correlacionar as temperaturas do solo através de uma média mensal. Como, por exemplo, nós podemos ver na tabelinha a seguir, uma profundidade de um solo, de um latossolo roxo desnudo, em Campinas, São Paulo, com a temperatura média do ar, eles obtiveram as seguintes equações. A profundidade de 10 centímetros do solo apresenta cerca de menos 2,59 mais 1,28, que é a temperatura média do ar. Então, através disso, eles obtêm uma média, que dá cerca de 6,8. Aí, através disso, é montado para os demais tipos de solo. Na próxima tabela, que não vai ser possível ver direito, eles têm a temperatura média ao ano todo, onde cada ano tem uma estimativa de temperatura diferente. Os valores que apresentam na tabela dos coeficientes A, B, C e D da equação, da estimativa da temperatura média, que são de vários estados brasileiros, como o estado da Bahia, Tocantins e Goiás, estado de Minas, estado do Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Esses estados são pegados como referências na literatura desses autores. E através disso, através de um latossolo roxo, eles estimaram a temperatura média para esses estados. Então, nós podemos concluir que é de suma importância, principalmente para a nossa área, sabermos a temperatura média do solo, porque isso vai influenciar muito no tipo de cultura que vamos instalar durante o ano. Quanto de chuva que vai ter aquele ano, qual que é a média de chuva para aquela cidade. Então, isso é muito importante a gente saber.